Pessoal do primeiro ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem? Aqui com vocês mais uma vez, professor Pedro Henrique, professor de História da Arte de vocês. E aqui mais uma videoaula de História no canal da escola. E como vocês já sabem, a gente vai adiantando os assuntos e também alternando com algumas resoluções de questões, tá? Eu trago algumas questões onde eu resolvo aqui para vocês e vocês vão anotando aí as partes importantes no caderno, beleza? Então, só retomando, para quem não assistiu ainda às aulas, as videoaulas aí sobre Grécia, voltem aí, tá? Acredito que tem 3 videoaulas, tá? Uma que a gente fala um pouco sobre a mitologia, tá? Da parte politeísta aí dos gregos, atrelado também à parte do surgimento da filosofia, tá? Na segunda a gente fala sobre os períodos clássicos, tá? Aí existentes dentro das manifestações artísticas na Grécia Antiga, e no terceiro a gente vai mais específico, a gente vai mais conciso, a gente aprofunda mais nessas questões artísticas, onde a gente trabalha a arquitetura, o teatro e também a música, tá? Então, dentro do assunto de Grécia Antiga, a gente fez essa divisão aí bastante saudável para vocês absorverem da melhor forma. Então, quem não assistiu, volte aí, tá? Nesses vídeos, e aí a gente retoma aqui nas questões, na maneira de resolver as questões, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Trouxe algumas questões aqui para nós resolvermos, tá? Então, aqui a primeira, ó, sobre a arte grega, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Então, essa é um padrão de várias questões aí em relação à parte dos vestibulares que vocês vão enfrentar aí futuramente, tá? Alternativas de verdadeiro ou falso, você tem que ter uma questão de atenção maior, uma concentração maior, tá? Porque ela vai querer embaralhar a tua cabeça e vai fazer com que você seja conduzido ao erro, beleza? Então, ó, V ou F, vamos lá. Primeira alternativa, assim como a dignidade e o valor do homem centralizavam os conceitos gregos, a figura humana era sempre retratada da arte grega, tá? Então, essa questão, como vocês já sabem, ela está verdadeira. Quando ela está falando aqui da dignidade e o valor do homem, ela está falando dos conceitos gregos, principalmente ali exaltados pela cidade-estado de Atenas, tá? Princípios que são da parte da intelectualidade do homem, da parte da essência, da parte de construir um cidadão aí melhor, tá? Um cidadão aí que tivesse ligado à parte da política, da economia e dos valores morais aí das nossas vidas, tá? Então a arte grega ela tá retratando essas questões, a parte da escultura, é claro que tá ligado à influência da religiosidade, a parte do politeísmo, mas a parte dessa construção atrelado à personificação do ser humano também está sendo expressado naquele período, beleza? Segunda alternativa, então a gente já marca aí o V na primeira, tá? Segundo, enquanto a filosofia destacava a harmonia, a ordem e a clareza do pensamento, a arte e a arquitetura refletiam um respeito semelhante ao equilíbrio, sim, tá? Também certo. São 3 aspectos que a gente retratou no período clássico, tá? Se eu não me engano, sim, no período clássico aí da arte grega. A gente falou sobre harmonia, a gente falou sobre a parte do equilíbrio e a parte também de toda uma ordem, de toda uma organização aí que compõe a parte do perfeccionismo que eles tinham em mente, tá? A parte de deixar aí harmônica, deixar uma estrutura aí 100% perfeita que os gregos eles tinham, beleza? Próxima, a arte grega secular e funcional privilegiava o monoteísmo, ou seja, a crença no Deus único, e é aí que a gente acha a primeira F, tá? Porque acredito que vocês com certeza já mataram essa, porque quando a gente fala da Grécia Antiga, a gente está falando da parte da religião politeísta, tá? Então ele está falando aqui que a arte grega secular e funcional privilegiava o monoteísmo. Então a gente já mata essa alternativa, tá? Essa já está errada, beleza? E por último, entre os legados arquitetônicos gregos, destaca-se o Paternon, templo que utiliza a ordem dórica na sua estrutura, beleza. O Paternon a gente conheceu na última aula lá sobre a parte dos teatros e a parte da própria arquitetura, tá? Dentro ali da construção da Grécia Antiga,
tá? Então, o Paternon a gente viu nas questões ali do teatro, na parte de como ele foi servindo ali a população, na maneira do entretenimento, na maneira da política, na maneira dos telespectadores, beleza? Então, até agora tá VVFV. Então, sequências corretas de preenchimento de parênteses de cima para baixo corresponde à alternativa letra B. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Beleza? Primeiro ano, tranquilo? Anotem aí, tá? Aquilo que vocês acharem necessário, as palavras-chave. Toda dimensão que a gente trabalha no conteúdo, a gente vem resolver algumas questões para a gente ver se a gente tá por dentro do conteúdo em relação a resolver qualquer questão. Beleza? Então, primeira questão, alternativa letra B, tá? Já marquem aí no caderno de vocês. Segunda questão, da segunda em diante eu trouxe características assim essenciais, básicas para a gente reafirmar dentro daquilo que a gente conhece como Grécia Antiga, beleza? Segunda, sobre a arte feita na Grécia Antiga, marque a alternativa correta. Sobre a arte feita na Grécia Antiga, marque a alternativa correta. Letra A, os gregos não produziram pinturas. Aí a gente já viu que a questão, a letra A alternativa, ela está querendo limitar a ascensão e o desenvolvimento, principalmente a parte das pinturas na Grécia Antiga. Então a gente já corta, que a gente sabe que o desenvolvimento ele foi em várias manifestações, a diversidade foi muito grande, incluindo aí as pinturas, beleza? Letra B, o cristianismo era muito explorado na arte grega. Não, porque quando a gente fala da parte do politeísmo na parte dos gregos, a gente está vendo que é uma religião que acredita aí em várias divindades. A mitologia grega ela é muito rica, tá? E ela influenciou aí a sociedade em seus princípios econômicos, éticos, morais, da própria sociedade, as relações sociais e a parte da arte também, tá? Inclusive influenciando até os dias atuais a construção de filmes, a construções de teatros, a parte audiovisual em relação à mitologia grega, ela é aí fora do comum, tá? Ela tem uma diversidade muito grande, então o cristianismo não era muito explorado, tá? Até porque a gente vai ver essas questões do cristianismo aí, principalmente com Roma, tá? Em um período aí um pouco diferente, um pouco distinto, beleza? Letra C. Da Vinci foi um grande ícone da arte grega arcaica, tá? Então ele já misturou aí vários períodos dentro da própria história, tá? E a gente sabe que Da Vinci ele não está atrelado à parte da antiguidade clássica, tá? Então provavelmente é a letra D. Então retrata aqui para vocês que equilíbrio, harmonia eram características da escultura grega, sim, eram, tá? Principalmente na parte do período clássico, partindo ali para o período helenístico, tá? Lembrando que a parte do arcaico era justamente ali a influência da mitologia, posteriormente a ascensão da filosofia naquele período, tá? Então, ó, voltando aqui para vocês, a primeira questão é letra B, VVFV. E segunda questão é letra D, tá? Equilíbrio e harmonia eram características da escultura grega, beleza? Terceira questão, são períodos das esculturas gregas, então isso a gente também trabalhou de uma forma bem tranquila, tá? Dórico, jônico e coríntio, não. Arcaico, clássico e helenístico, exatamente, que foi justamente o período que trabalhamos, tá? Então, vamos retomar algumas questões sobre eles, tá? Quando a gente fala do período arcaico, a gente está falando ali principalmente pelo desenvolvimento da construção da mitologia grega, e essa mitologia grega ela acabou influenciando aí através da sua religiosidade, através dos seus rituais, tá? A parte de todo o desenvolvimento artístico, econômico, cultural, tá? Político, e assim de vários fatores que fizeram parte da sociedade grega naquele período, tá? Então o arcaico é justamente aquele período do início ali do desenvolvimento artístico. Quando a gente fala do clássico, a gente lembra do período clássico ali da Grécia Antiga, a parte dos grandes conflitos e a parte do apogeu, quando a gente fala da intelectualidade e fala do desenvolvimento artístico, principalmente ali com a cidade de Atenas, tá? Então lembra de Atenas, a gente lembra do desenvolvimento intelectual, da parte da educação, a parte do desenvolvimento artístico, a filosofia, tá? A parte da democracia também. Então são vários setores que fazem parte de uma sociedade, tá? E o helenístico lembrando que o clássico faz parte também dos grandes conflitos aí da história da Grécia Antiga, tá? A Guerra do Peloponeso, as grandes guerras
que tomaram conta daquela região, tá? O período helenístico, né, a gente está tratando justamente aquele período ali de várias conquistas, tá, territoriais, também vindo ali de outros povos, tá? Então a gente fala ali, lembra de Alexandre o Grande, a gente lembra de várias outras cidades e várias outras civilizações que construíram grandes impérios naquele momento, e a cultura grega ela começa a ser internacionalizada, tá? Naquele período, devido a essas conquistas de outros povos que passaram a fazer essa influência em outras territorialidades, beleza? Então, a alternativa nessa é a letra B, tá? A letra C, arcaico, clássico e dórico, a gente corta o dórico, tá? Dórico é justamente ali os primeiros povos, tá? E dórico a gente tá atrelado também à própria o próprio movimento que se deu em relação à escultura, tá? E o último dórico tá justamente no lugar do arcaico, onde está errado, tá? A parte dos períodos das esculturas gregas é o arcaico, clássico e helenístico. Lembrando aí, na parte clássica com Atenas, a gente também tem a parte uma das partes principais, claro, que é justamente ali o desenvolvimento do teatro, tá? Com a parte da comédia e com a parte da tragédia, tá? Principalmente retratando ali, tendo um entretenimento e servindo ali de função para o povo entender do cotidiano, entender da política, tá? E também expressado bastante ali em relação aos grandes filósofos como Platão, tá? E como também Aristóteles, beleza? Passando adiante, então só retomar aqui para vocês. Terceiro, letra B. Segundo, letra D. E primeiro, letra B, beleza? Então vai marcando aí direito no caderno. Quarta questão, ó, é um exemplo de arquitetura grega, como vocês estão vendo aqui a imagem já atrás. Tudo são justamente os templos, tá? Marcados aí principalmente pela aquela relação, tá? Com a parte dos cultos, com a parte ali de você estar atrelado à parte da mitologia, com os grandes deuses, tá? Com os semideuses, com as criaturas que tinham nesse panteão, né? Nesse grande conjunto aí que faz a mitologia grega ser muito rica, tá? Então quando a gente fala de igreja, a gente está falando, de, claro, de um período ali posterior, de uma formação e de uma função diferente, mesquitas também e castelos também, principalmente atrelado ali ao período posterior, que é o da Idade Média, beleza? Então, quarta questão, letra C, tá? Templos aí muito famosos e tem uma arquitetura aí muito bonita, tá? Principalmente puxada aí pro dórico, e também são patrimônios aí culturais que contam a história da Grécia Antiga, do povo grego, tá? E tem marcas importantes aí na história da humanidade e que muitos deles ainda existem até hoje, tá? É claro que não da sua forma e de sua estrutura original, mas sim os seus vestígios, as suas colunas, tá? A sua estrutura ainda formadas em várias localidades lá da Grécia, beleza? E a última questão, pessoal, para a gente encerrar nossa aula de hoje, questão 5. O povo grego foi na antiguidade um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, rendendo-se pouco às ordens de reis e sacerdotes, pois acreditava que o ser humano era a concepção mais incrível do universo. Beleza. Quais manifestações artísticas mais se destacaram na Grécia Antiga? Então vamos lá. Letra A. Politeísmo, guerras napoleônicas e cristianismo. Ó, politeísmo podia até ser, quando a gente trata em guerra napoleônica, a gente está falando no período lá bem posterior, tá? Que atrela também a parte da história do Brasil, história geral, história do Brasil, a parte de Napoleão, tá? O Império francês, e o cristianismo a gente começa a falar um pouco depois em relação à parte de Roma, tá? A Grécia Antiga a gente não trata, não relaciona com essa parte do cristianismo. Letra B, então claro, tá errado. Letra B, arquitetura, pintura e monoteísmo. Arquitetura e pintura a gente poderia classificar, mas monoteísmo não. Monoteísmo é a crença em um Deus único, tá? Que é justamente o mono, tá? Unicidade, e teísmo a parte de Deus, divindades, então a gente já corta. Lembra aí da mitologia rica, tá? Grega. Então a gente já corta essa parte. Letra C, teatro, arquitetura, esportes e música. Então beleza, até aí tudo bem. Lembrando que a nossa última aula foi sobre teatro, arquitetura e música, e a gente falou um pouco sobre os esportes, tá? Os Jogos Olímpicos, os grandes eventos que aconteciam ali nas cidades da Grécia Antiga, tá? E por último, filmes, teatro e eventos, tá? Filme a gente já corta a parte audiovisual, esse conceito que a gente tem hoje. Claro que naquela antiguidade não se tinha elementos assim tecnológicos para retratar o cotidiano, tá? Então a gente corta a letra D e resposta letra C.
Então vamos só retomar. Quinta questão, letra C, teatro, arquitetura, esportes e música. Quarta, templos, tá? Arquitetura grega, como tá aqui a imagem. Beleza? A terceira questão, letra B, arcaico, clássico e helenístico, três períodos dentro das grandes manifestações artísticas. Lembrando que quando a gente está falando da divisão socioeconômica, política também, a gente tem que lembrar do período pré-homérico e do período homérico, tá? Período pré-homérico marcado pelos primeiros povos que chegaram naquela localidade. Período homérico, por conta do grande escritor Homero, tá? Duas obras principais aí, a Ilíada e a Odisseia, tá? Tratando aí da Guerra de Troia, da famosa Guerra de Troia, e a outra também tratando do retorno do rei Ulisses à sua ilha de Ítaca, tá? Depois de ter batalhado lá na questão da Guerra de Troia, tá? E depois a gente fala dos três períodos, que é justamente arcaico, clássico e helenístico, beleza? Segunda questão, a gente viu que era a letra D, ressaltando o equilíbrio e a harmonia, tá? Destaques principais aí da escultura e da manifestação artística grega. E o primeiro a gente viu que era a letra B, VVFV, beleza? Então, primeiro ano, essa foi a resolução de questões de hoje. Na próxima aula já continuaremos o assunto de história da arte, beleza? Espero que vocês estejam bem e próxima semana estaremos juntos novamente. Valeu!